Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14 até o versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14 até o versículo de número 17. Todos encontraram? Amém? Diz o seguinte, vieram depois os discípulos de João, no caso João Batista, e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompendo-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Palavra do nosso Deus. Amém. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Bom, na verdade, Deus tem ministrado muito no meu coração acerca da batalha. Há um tempo para trás, nós falamos muito acerca de batalha espiritual. Nós não podemos negar que existe uma batalha espiritual. Como assim, pastor? Existe uma batalha que é travada entre anjos e demônios. E nós não podemos negar que isso não existe. Isso acontece. Mas nós também podemos entender que cada um tem a sua guerra particular. Você enfrenta uma batalha, você enfrenta, vamos dizer assim, um deserto, uma provação, uma tribulação, e isso eu quero me referir como uma guerra sua particular. É uma guerra de uma mãe orando pelo um filho, é uma guerra de um pai orando pela uma irmã, enfim. O que eu quero dizer é que cada um enfrenta a sua guerra. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma doença emocional, mas todos nós enfrentamos alguma guerra. Todos nós enfrentamos as nossas batalhas. E nós não estamos aqui para dizer que a dor do outro é maior que o outro. Não. Cada um enfrenta a sua própria guerra. Cada um enfrenta a sua própria batalha. Mas uma coisa que eu queria que nós tivéssemos com clareza em nosso coração é que nós não podemos recusar essas guerras de hoje. Você não pode recusar as guerras que você enfrenta hoje. Por quê? Essas guerras que você enfrenta hoje vai te tornar forte amanhã. Existe um provérbio chinês, né? Chinês ou japonês, algo do tipo assim. E aí é oriental, mais fácil. E aí esse provérbio ele diz, ele tem uma frase enorme e às vezes deixa a gente até um pouco confuso. Mas eu separei duas frases que marcou meu coração. Tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Agora, tempos fáceis geram homens e mulheres fracos e fracas. Por quê? Vamos supor que você vai para vamos dizer que você está indo para a academia. E quando você está na academia, se você permanecer o resto da sua vida
pegando somente 10 quilos, fazendo força somente com 10 quilos, você será forte o suficiente para 10 quilos. Mas a partir do momento em que você começa a progredir, e um dia você coloca 15, no outro 20, e você chega até os 100, amém? Amém? E aí o que eu quero dizer? Você se torna forte. Mas se você permanecer num ambiente fácil, você não vai se tornar forte. Então, tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens e mulheres fracos. E aí, um homem e uma mulher que é fraco vai ter tempos o quê? Difíceis. A luta para ele vai ser o quê? E para ela? Difícil. Por quê? Porque foi fácil o que ela viveu. E nós podemos aqui abrir um parênteses na questão dos nossos filhos. Se nós pegarmos leve com eles hoje, amanhã o tempo para eles será difícil. Se nós pegarmos fortes com ele hoje, amanhã o tempo deles será o quê? Fáceis. Então o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender que esta batalha, esta guerra, ela é necessária para o nosso crescimento. Você não vai gerar, minha filha, Deus abençoe, tá? Você está bonita hoje. Você não vai gerar uma promessa na sua vida sem sentir as dores. Vou dar um exemplo, o parto, por exemplo. Tem a possibilidade da mulher gerar um filho sem dor? Se tiver, pastor, passa a receita, não é assim? Pode ser cesárea, pode ser parto normal, que não é tão normal assim, mas gera dor. No processo da gravidez, gera dor. Para gerar a promessa, gera dor. Não tem como você crescer sem sentir crises. É impossível conceber uma criança sem sentir dor. Não tem como. Então é impossível crescer sem dor. As guerras que enfrentamos no dia a dia, nos chamam para um crescimento em Deus. E é neste ambiente que Deus tem traçado o nosso caráter. Porque você precisa, às vezes Deus vai nos permitir passar por situações para que o caráter dele seja aperfeiçoado em nós. Vamos olhar para a vida de José, por exemplo. Era preciso que José fosse vendido pelos seus irmãos. Era preciso que José fosse jogado ao cárcere. Era preciso que José fosse, vamos dizer assim, passasse por tudo aquilo, para que a vida dele alcançasse transformação diante do Senhor. Era preciso também que Ana, enquanto orava, enquanto buscava o Senhor, a palavra de Deus diz que Penina, sua adversária, debochava dela. Era preciso também que Davi enfrentasse situações aonde a sua família duvidasse dele, aonde ele passou por dificuldades enfrentando urso, leão, Golias. Por quê? Para que o caráter de Deus fosse aperfeiçoado em sua vida. Era preciso que Jó passasse por tudo que ele passou, perdendo os seus bens, perdendo sua família, sua saúde, para que o caráter de Deus fosse traçado em sua vida. A transformação vem em nosso coração, em ambientes aonde nós enfrentamos a guerra. É nesses ambientes que Deus vai trazer a transformação dele em nós. Nosso caráter,
é forjado em lugares de desconforto. Você acha que pastor? Irmãos, o nosso caráter é forjado em ambientes aonde nós não queremos estar. Se Deus dissesse sim para tudo que você pedisse a Ele, você não iria crescer, porque nós crescemos com os não da nossa vida. Nós lemos uma passagem sobre a questão de confiar no cuidado do Senhor, e nós queremos o quê? Nós queremos ter o pão de cada dia, hoje, e se possível de 2080, pastor, não sei nem se eu vou estar vivo. Começa por aí, porque nós queremos estar lá. Então, o que eu estou querendo dizer é, o sim, ele não educa, mas o não, ele traz uma educação e traz uma transformação em nosso caráter. E é nesse ambiente de desconforto que o nosso caráter é forjado. O caráter de um homem, de uma mulher, não é forjado somente no palácio, mas é no deserto, aonde ele está lá sozinho, mas está provando do cuidado do Senhor. Porque no deserto você enxerga Deus cuidando de você. No palácio, irmãos, quando te dá fome, você abre a despensa e come, porque tem comida, tem pessoas para te servir. No deserto somente um vai te servir, Deus. E Ele vai enviar o maná, vai alimentar você, mas não só você, e toda a sua geração. Então é nesse ambiente que o nosso caráter é forjado. Então é isso que eu estou falando. Por isso, não despreze a guerra que você enfrenta hoje. Ela é necessária para o amanhã. Nós não podemos, seja esta guerra que você enfrenta grande ou pequena, mas nós não podemos desmerecer, desprezar esta guerra que o Senhor te colocou para lutar. Nós não podemos. E pastor, mas quando que eu desprezo a guerra? Eu desprezo quando eu peço a Deus para me tirar dela. Deus, me tira desse vale. Nós estamos pedindo para Deus tirar, e a vontade dele é que nós passamos por ele. E às vezes nós estamos orando errado. Por quê? Porque nós estamos pedindo a Deus para arrancar os espinhos da nossa carne. E Deus está nos dizendo o quê? A minha graça te basta. Porque foi isso que Paulo falou. Deus, por favor, arranque de mim este espinho na carne. E aí Deus diz o que para Paulo? Não, a minha graça te basta. É isso. E às vezes Deus está nos colocando em meio à guerra, em meio à batalha, para nós alcançarmos a promessa, para o caráter dele ser forjado em nós, mas nós estamos teimando e orando a Deus assim: Deus, me alivia, me arranca, me tira isso. E é assim. E nós não podemos desprezar. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de conforto. Conforto é muito bom. Conforto é bom demais. Quem aqui não queria estar em frente a uma praia, nesse momento, sentado com a família, e aí pensa na sua comida que você mais gosta, pizza, açaí, lanche, fica à vontade. Quem aqui não queria, irmãos? Todos nós. Agora eu vou perguntar, quem aqui queria estar em cima de uma bicicleta e faltar 100 quilômetros para você chegar em casa, e você tem que pedalar? Ninguém queria. Poucos iriam querer. Quem gosta de aventura iria querer, né? Não. E aí o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o nosso caráter, ele é formado em ambientes onde nós não queremos estar. O nosso caráter é formado em ambientes onde nós queremos que Deus nos tire. Paulo com certeza cresceu no Senhor diante daquela situação, porque ele mesmo diz: não, o espinho foi me colocado na carne
para que eu não pudesse me ensoberbecer e perder a visão do Senhor. Então era necessário que o espinho estivesse na carne. Então, quando nós olhamos para o deserto, quando nós olhamos para o vale, para a provação, tribulação, tempestade, o nome que você quiser dar, é preciso em nossas vidas para gerar em nós o crescimento. O caráter do Senhor vai ser gerado em você em ambientes de desconforto. Olhamos para Jesus. A vida de Jesus foi muito fácil, desde o seu nascimento até a sua morte, não. Jesus passou em vários ambientes de desconforto, mas Ele cumpriu a promessa que estava no coração do Pai. Irmãos, nós não estamos aqui para viver na zona de conforto, nós estamos em uma zona de guerra, e essa zona tem traçado o caráter de Deus em nosso coração. Deus tem forjado o caráter dele em nossa vida quando nós enfrentamos os vales. É nesses ambientes que nós somos forjados pelo Senhor. A guerra te prepara para algo, ela não é desnecessária. Depois dessa longa introdução, nós podemos olhar o texto bíblico. A palavra de Deus aqui, os discípulos de João Batista questionam Jesus. E no versículo de número 14, eles vão dizer assim: por que jejuamos nós e os fariseus não? E os seus discípulos também não? E a resposta de Jesus aqui é a seguinte: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Presta atenção nisso aí. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jejum significa saudade, é isso. Por quê, pastor? Presta atenção nesse texto. Quem era o noivo? Jesus. E a palavra de Deus aqui diz que, o próprio Jesus diz: quando eu for tirado de vocês, vocês podem jejuar, mas enquanto o noivo estiver com vocês, vocês não precisam jejuar. E o jejum é visto como o quê? Saudade. Quando eu estou jejuando, eu estou matando a minha carne, alimentando o meu espírito e desejando a presença do Senhor. Então, por isso que jejum significa saudade de Deus. Quando você está jejuando, Deus entende que você está com sede e saudade de sua presença. E por isso que quando nós jejuamos a Deus, nós nos consagramos, porque estamos dizendo que estamos nos preparando para estar com o noivo. Amém? Mas vamos seguir um pouco mais, e aí é nesses versículos de 16 a 19 que eu queria, a 17, que eu queria que Deus ministrou ao meu coração. Primeiro ponto: ninguém põe remendo de pano novo em veste velho. Dá certo pegar um vestido de noiva que tem um buraco e você vai lá e coloca um remendo novo. O que vai acontecer? Vai rasgar. E aí o buraco vai se tornar maior, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Agora olha o versículo 17, e aí nesse versículo que eu quero que você preste atenção: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Sabe o que é um odre? Um odre naquela época, uma vasilha, um recipiente. Naquela época, irmãos, não existia Tupperware.
né? Vocês gostam do Matapaué, mas não existia. Como que era? Eles pegavam um animal, retirava todas as entranhas desse animal, e ali, aquele animal era como se fosse uma sacola. A pele daquele animal, na verdade, ficaria como se fosse uma sacola. E ali, o que eles faziam? Eles pegavam aquele recipiente feito da pele do animal, e ali eles conservavam, na verdade, tudo. E geralmente era usado uma cabra. Eles conservavam líquidos como água, azeite, leite, manteiga, mas aqui o texto diz a questão do vinho, e ali era colocado o vinho. Mas o próprio suco de uva, ele tem a sua fermentação. E quando era colocado ali o suco de uva, ele iria fermentar. E numa fermentação, o que acontece? O odre, a pele do animal, ela vai esticar. Então, se o odre é novo, ele aguenta. Mas se o odre é velho, se a pele já está ressecada, ele estoura. E Jesus vai dizer, não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque você perde o odre e você perde o vinho. Você perde o suco de uva. E ele vai dizer que se coloca vinho novo em odres novos. Porque ambos vão se manter, você não vai perder nada. O que eu estou querendo dizer? Deus, presta atenção nisso aqui, Deus não vai te entregar nada que você não está preparado para receber. Se você não estiver preparado, Deus não vai te entregar, não vai. Os pais entraram na terra prometida? Não. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Somente Arão e Hur estavam preparados. Nem Moisés entrou na terra prometida, porque Deus não o enxergou preparado. Presta atenção nisso. Mais uma vez, Deus não vai te entregar nada que você não esteja preparado para receber. É preciso haver preparo para receber o novo de Deus. Você confiaria o seu carro na mão do seu filho de 5 anos de idade? Dificilmente. Você confiaria sua casa na mão do seu filho de 5 anos de idade? Não confiaria. Por quê? Porque ele vai perder. Porque ele pode se perder. Ele pode se machucar com o carro. E alguém pode entrar na casa e ele não vai conseguir proteger a casa. O que Deus está querendo dizer conosco nesse sentido, nesta palavra? A promessa, a manifestação do novo de Deus, é preciso estar preparado. Eu e você precisamos estar preparados para receber o novo de Deus. Pastor, como que esse preparo acontece? No vale, nas guerras, nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Podemos olhar para a vida de Davi. A palavra de Deus diz que Davi, quando foi ungido perante sua família, vamos dizer que o Espírito do Senhor, a palavra de Deus vai falar que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi, quando estava lá apacentando as ovelhas de seu pai, vinha um leão e ele protegia as ovelhas do seu pai. Vinha um urso e ele protegia as ovelhas do seu pai. Chegou um momento que Davi enfrentou o quê? Golias. E ele enfrentou no nome do Senhor Jesus. E ele venceu. Davi se tornou rei. Davi se tornou um homem segundo o coração do Senhor. Davi viveu o novo de Deus a cada dia. Davi matou um leão. Qual era o novo de Deus? Matar um urso. Matou. Qual era o novo de Deus? O Golias. Matou. Qual era o novo de Deus? O trono. E ele foi lá e possuiu o trono. Qual é o novo de Deus? Você é um homem segundo o meu coração. E ele foi. Davi sempre estava preparado para o novo de Deus. As batalhas,
As guerras que nós enfrentamos no dia a dia, elas são o quê? Elas são, vamos dizer assim, ensinamentos. Deus está traçando o nosso caráter para o novo de Deus. Então, o preparo vai acontecendo no caminho. Hoje nós enfrentamos uma certa situação, vamos passar por essa situação, amanhã vamos enfrentar outra, depois outra, até que nós vamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Deus face a face. Então, o que eu estou querendo dizer é, o preparo só vem em lutas, e que às vezes nós julgamos desnecessárias. Lutas são necessárias para levar a transformação de Deus em nosso caráter. Deus usa de todas essas lutas para traçar o caráter dele em nossas vidas. Eu disse Davi, mas nós podemos olhar para a vida de José também. José precisou sim ser vendido pelos seus irmãos. Se José não fosse vendido, como que ele tornaria-se governador do Egito? Ele precisou ter sido preso injustamente, mas no final ele vai dizer, meus irmãos, não se preocupe quando ele encontra a família. Deus me enviou primeiro. Por quê? Deus me enviou porque o vinho novo precisava cair sobre o meu coração, para que alcançasse a minha família. E qual era o novo de Deus? Num período de fome, Deus iria poupar a vida deles. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos entender que o preparo sempre vai acontecer para recebermos o vinho novo. E o vinho, na palavra de Deus, o suco de uva, ele representa presença de Deus. Ele representa alegria. E vocês podem perceber isso, cada luta que nós enfrentamos e passamos é um sentimento de vitória. E quem vence, irmãos, permanece alegre. Você vê uma pessoa derrotada, alegre? Não. A pessoa que vence uma batalha hoje, ela está alegre, que ela vence amanhã, ela está alegre. O vinho novo é isso. É a alegria do Senhor sendo derramada em nossas vidas. Então, Deus sempre terá um novo tempo para as nossas vidas. Deus sempre terá um novo tempo, sempre. Davi, o tempo hoje é de enfrentar o urso. Davi, o leão. Davi é Golias. Quantas batalhas que Davi enfrentou na palavra com os seus homens e obteve vitória. Porque Deus sempre tinha um tempo novo preparado para eles. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ser odres novos. Nós precisamos estar preparados para receber o vinho novo sempre. Aquilo que Deus deseja te dar, aquilo que Deus deseja te abençoar, você precisa estar preparado. Como que nós vamos estar preparados? Buscando a vontade do Senhor, caminhando em fidelidade à sua palavra, em arrependimento. Qual é a direção que Deus te dá hoje? É esta direção que você precisa seguir. O vinho é um tempo novo, e Deus tem um tempo novo para as nossas vidas. Mas nós precisamos estar novo para receber o novo de Deus. Porque o vinho, ele chega, irmãos, a ferver dentro daquele odre. Ele chega a ferver. Deixa o vinho do Senhor ferver dentro de você, mas não perca ele, não se perca. Por mais que as lutas estão grandes, por mais que as batalhas estão enormes, viva o novo do Senhor. Deus está traçando o caráter dele em sua vida. Deus só vai te entregar a sua promessa, o vinho novo, se você estiver preparado para receber. Deus não quer que o vinho se perca, e Deus não quer que o odre se rompa, se quebre, se perca. Não. Deus deseja o melhor para a minha
e para a sua vida. Por isso, aceite as guerras, aceite as batalhas que o Senhor tem te colocado para enfrentar. Enfrente elas, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E um tempo novo virá. E quando esse tempo novo virá, você vai estar preparado para viver esse tempo do Senhor. E é esta palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa noite. Se prepara, porque o novo de Deus virá sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você a se colocar de pé. Se coloque de pé. Queria fazer um momento de oração com você. Feche os seus olhos. Mediante esta palavra que foi ministrada ao nosso coração, Deus nos mostra que existe um tempo novo para as nossas vidas. Não é um tempo de perder o vinho, não é um tempo de perder a alegria. As lutas, as batalhas podem ser grandes, as guerras podem ser grandes, sim, mas o Deus está conosco, a presença do Senhor está conosco. Por isso nós vivemos o novo do Senhor. O novo de Deus é um lugar de alegria, é um lugar de bem-estar por completo. Então eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu queria convidar você a profetizar sobre a sua vida um tempo novo. Eu queria convidar você nesse momento a orar, dizendo a Deus: Deus, eu aceito, eu quero estar preparado para um tempo novo sobre a minha casa, um tempo novo sobre o meu ministério, um tempo novo para esta igreja. Nós queremos um tempo novo sobre a sociedade de homens, um tempo novo sobre a sociedade de mulheres, um tempo novo sobre os jovens, sobre as crianças. Pai, nós queremos um tempo novo, ó Pai. Nós queremos um vinho novo. Queremos estar preparados para o novo do Senhor que vai ser derramado sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos olhar com os olhos da fé e enxergar um tempo novo do Senhor para as nossas vidas. Porque a Tua presença é o que nos basta. A Tua presença, ó Pai. Não queremos só apenas ser odres, não. Mas nós queremos carregar, ó Pai, a Tua presença, carregar a Tua glória, carregar, ó Deus, a Tua essência dentro de nós. E queremos, ó Pai, não romper, não estourar, mas nós queremos, ó Pai, transbordar do Teu vinho, para que outros odres, ó Pai, reconheça a Tua presença, reconheça a Tua face, reconheça a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração, ó Pai, é estar preparados para o novo de Deus. Pai, que possamos estar preparados para o novo do Senhor, que vai ser derramado sobre as nossas vidas, que vai ser derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus.